Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao Café e Bíblia. E hoje eu quero meditar mais uma vez com você no texto de 2 Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está sendo guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vida. Olha, é tão interessante quando olhamos para esse texto, olhamos para o apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo, e o apóstolo Paulo, diante do seu martírio, ele lança uma palavra de conforto ao coração de Timóteo, mas também ao seu coração. Ele diz que combateu o bom combate, ele diz que completou a carreira, mas ele fala porque ele guardou a fé. E é tão interessante que quando nós olhamos o autor dos Hebreus, no capítulo 12, é tão interessante que nós vemos o autor de Hebreus nos orientando em questão aonde nossos olhos devem estar fintados. O autor dos Hebreus nos diz que, olha, temos visto que temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunha. Ou seja, ele está dizendo, relatando sobre o capítulo 11 de Hebreus. Ele está dizendo ali sobre Abraão, sobre Noé, sobre Isaac, trazendo ali uma lembrança a nós. Olha para eles, olha, vocês podem olhar para os seus testemunhos e ver que é possível vencer, que é possível chegar. Mas é tão interessante que hoje, na nossa atualidade, nós temos os escritos em nossas mãos e nós temos esse grande homem como o apóstolo Paulo. E ele deixa bem latente aos nossos corações que ele combateu um bom combate. Ele completou a carreira, ele guardou a fé. O que eu vejo hoje é muitas pessoas saindo dos caminhos do Senhor, muitas pessoas, às vezes até mesmo dentro da igreja, desanimado, entristecido, por causa das intempéries da vida, por causa de alguns tsunamis que batem à nossa porta. É tão interessante que quando nós olhamos para as Escrituras, em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 35, o apóstolo Paulo mais uma vez nos dá uma lição. Ele diz assim: o que poderá nos afastar do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, a fome, a perseguição? Ele diz assim: nada poderá me afastar do amor de Deus. Eu não sei, querido, como está a sua vida, eu não sei como está a sua caminhada. Eu não sei se você tem olhado para os lados e tem tirado os olhos de Jesus. Mas uma coisa eu tenho aprendido diante das Escrituras e diante dessa nuvem de testemunho, conforme o autor de Hebreus nos ensina, não somente com Abraão, mas também com a própria vida do apóstolo Paulo. É tão interessante que quando nós olhamos para esses homens, nós precisamos nos fortalecer. Mas acima de todas as coisas, nós precisamos redirecionar o nosso olhar. Nós precisamos olhar para Cristo, nós precisamos olhar para Jesus, nós precisamos olhar para o autor e consumador da fé, Cristo Jesus. É tão interessante essa palavra, autor. O que é um autor? Autor é aquilo que dá origem a uma obra. Autor é aquele que escreve algo, que dá vida a algo. E é tão interessante que o próprio Jesus, ele é o autor da fé. Mas é tão interessante também que a palavra diz que ele não é somente o autor, mas ele é o consumador da fé. É tão interessante que quando nós olhamos para a cruz do Calvário, o Senhor ele diz: Pai, está consumado. Ou seja, essa palavra consumado, ela tem a conotação de estar completo. Não foi feito de qualquer jeito, não foi feito pelas beiradas, aos poucos, está completo. Mas por que está consumado? Está consumado porque desde o início eu entendi a minha missão. Desde o início eu entendi que eu ia morrer no Calvário, eu ia morrer no madeiro. E aqui estou eu. Lembra no Getsemane? Jesus chorou e ele diz assim, olha só, olha que interessante: Pai, se possível for, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Jesus ele nunca tirou os olhos da missão que o Pai tinha destinado para ele. Da mesma forma, o apóstolo Paulo, ao escrever que combateu o bom combate, completou a carreira, porque ele guardou a fé. É tão interessante que Paulo ele nos ensina a sempre olhar para Jesus. Queridos, tsunamis batem na minha vida, batem na sua vida. Intempéries, então, nem se fala.
Olha, quantas situações nós temos vivido, quantas situações tentam nos levar a parar. Mas o certo é que se nós tivermos os nossos olhos fintados em Cristo Jesus, nós iremos combater o bom combate. Nós iremos completar a nossa carreira, ou seja, a missão que o Senhor nos delegou. Mas o mais importante de tudo é que nós iremos fazer não somente combater o bom combate, como guardar a carreira, mas também guardar a fé. E essa fé que nós temos é a fé que espera a vinda de Jesus. É isso mesmo, querido, é a vida de Jesus. Então, nós não podemos nos abater diante de tribulações, diante da fome, diante da angústia, diante do próprio medo. É tão interessante que nós podemos olhar na palavra de Deus também, o Senhor dizendo que, dentro das suas parábolas, ele diz assim, olha, aquele homem, aquele que guarda, aquele que pratica as minhas palavras, ele é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? Cavou, né? Fez o alicerce. É tão interessante esse texto porque ele nos leva a lembrar de tantos outros personagens. Um desses personagens é Davi. No Salmo 27 ele diz, olha, eu não temerei a nada, eu não temerei a nada. Diante de nenhuma circunstâncias eu temerei. Eu vou esperar no Senhor, eu vou aguardar no Senhor, porque eu sei que eu vou ter a recompensa do Senhor. Querido, volte os seus olhos para Jesus. Tira os seus olhos das circunstâncias, tira os seus olhos dos homens. Os homens são falhos, nós homens somos falhos. Tira os seus olhos, foque em Jesus, foque a sua vida na promessa que Jesus tem para você. Olha, Jesus te ama. Olha, Jesus, ele quer se relacionar com você. Jesus, ele acalma a tempestade. Jesus, ele não só acalma a tempestade, mas como te faz andar sobre as águas. E se preciso for, ele abre as águas para você passar. A única coisa que ele quer de mim, ele quer de você, é que nós confiemos nele. Mas confiar em Jesus vai além de falar de Jesus. Nós precisamos viver Jesus. Nós precisamos respirar Jesus. Nós precisamos entender que mesmo diante de alegrias ou diante de tristeza, Jesus, ele continua sendo o mesmo. E nós não seguimos Jesus simplesmente por aquilo que ele faz. Nós seguimos Jesus por aquilo que ele fez. Ele morreu por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ter vida e essa vida em abundância. E é tão interessante que quando Paulo, ao escrever que combateu o bom combate, que completou a carreira, porque guardou a fé, ele diz que todos aqueles também que esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo precisam guardar essa fé para que possa combater o bom combate e completar a carreira. Olha, o que eu desejo para você é que você tenha os seus olhos fintados em Jesus. Não olhe, querido, para os lados, não olhe para as tribulações, não olhe para a angústia, não olhe para nada disso, querido. Jesus é com você, Jesus te ama. Olha, se você está passando por algum problema, está passando por alguma situação delicada, olha, foca, fixa os seus olhos em Jesus. Ele é o autor e também o consumador da nossa fé. Que o Senhor possa te abençoar ricamente, que o Senhor possa guardar a sua vida, guardar a sua mente e que você possa sempre saber quem você é em Cristo Jesus. Olha, eu convido você também a compartilhar essa mensagem com seus amigos, a nos seguir pelas redes sociais e convido você para que possa estarmos juntos no próximo Café e Bíblia. Que o Senhor te abençoe. Um forte abraço. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.